Imaginem que vocês têm uma fonte de 18 volts e precisa de 9 volts para acionar uma carga. Imagine que essa seja uma carga resistiva, vamos supor que seja um resistor. O que vocês fariam? Eu quero saber aí o que vocês fariam. Vocês têm uma fonte de 18 volts, né? E precisa de 9 volts para acionar uma carga, né? O que vocês iriam fazer? Regulador de tensão? Sim, é uma das alternativas, perfeito. Só Paulo mesmo que se manifestou? Foi eu, para Matheus. Matheus, isso, Matheus, desculpa. Só o Matheus mesmo. Praticamente ele já resumiu aí, né, professor, que o regulador de tensão ou também pode ser utilizado aí, se for o caso, um transformador, né, para baixar a tensão dele. Vamos imaginar como a gente está trabalhando aqui com tensão, com conversor CC-CC, vamos imaginar que essa fonte é de tensão contínua. Então, nesse caso, a gente não poderia usar transformador só se fosse alternada, certo, né? Como é contínua, a gente não vai poder usar o transformador. Então, Matheus, aí uma das alternativas que Matheus deu tá ok, né? A gente pode usar o regulador de tensão. Uma outra alternativa bem aqui que a gente tem é o seguinte, ó, fazer um divisor de tensão. Como assim? Imaginem que nossa carga tem 1 kΩ, né? Eu tenho uma fonte de 18 volts bem aqui, então tem uma carga aqui RL que eu determinei que seja 1 kΩ. Eu posso simplesmente colocar o quê? Um outro resistor também de mesmo valor para dividir a tensão. Como eu tenho 18 volts, o que vai acontecer? Desses 18, 9 volts vai para esse resistor R1 e 9 volts vai para a minha carga. Então, essa é uma alternativa também. Fazer um divisor de tensão bem aí. Foi uma primeira solução que eu botei, né? Então, a gente pode fazer isso, fazer um divisor de tensão. Como eu estou trabalhando com uma carga resistiva, estou considerando que essa carga tem o valor de 1 kΩ, então só colocar um outro resistor de mesmo valor, que esse 18 ia se dividir de forma igual, 9 volts para R1 e 9 volts para RL, que seria a minha carga. Só que isso daí, ó, tem um grande problema. Observem que eu botei aqui que o VRL ia ficar com 9 volts, porque desse 18, 9 ia para R1 e 9 ia ficar em RL. Só que isso ele tem um grande problema, esse divisor de tensão. Por quê? Porque a gente tem um desperdício elevado de potência. Porque o que vai acontecer? Eu vou ter uma grande perda de potência no meu resistor R1. E isso vai afetar o meu circuito. Porque imagine, ó, desses 18 volts, 9 volts vai ficar em R1. Então, como é que a gente calcularia a potência? A potência seria a tensão ao quadrado dividido pelo resistor. Então, a gente ia ter uma perda de potência aqui em R1 desnecessária. Então, perda de potência é perda de energia no meu sistema e perda de eficiência no meu sistema. Então, essa não seria uma boa alternativa realizar um divisor de tensão, porque perda de potência é perda de energia e perda de energia é o que? Custo. Então, uma empresa, né, não vai querer uma perda de energia desnecessária dessa, porque isso daí ia gerar um grande custo mesmo financeiramente falando. E olha que eu estou falando aqui de 18 volts, né? Imagine se fosse uma tensão bem maior, porque a gente poderia estar falando de 220 volts, tensões na casa de kV, então isso ia gerar uma perda imensa de potência, né? E consequentemente é uma grande perda de dinheiro também. Então essa daí não é uma alternativa. Outra alternativa, né, foi a que o Matheus falou, usar um regulador de tensão. Então, o regulador de tensão, o que vai acontecer? Tenho aqui 18 volts. Então, o que o regulador? Botei aqui ó, um LM7809, né? Porque ele vai pegar, né, vai fazer a transformação e na saída a gente vai ter o quê? 9 volts ali para alimentar a nossa carga. Então, 9 volts vai ficar no regulador aí desses 18 e 9 volts vai alimentar a minha carga. Então, na minha carga ali, eu também vou ter o quê? Uma tensão de 9 volts. Tranquilo até aí, pessoal? Estão conseguindo entender? Sim. Tranquilo. Pois é. Só que o que vai acontecer também? Também no regulador de potência, no regulador de tensão, melhor dizendo, desculpa, no regulador de tensão, a gente vai ter o quê? Uma grande perda de potência também. Não sei se vocês repararam no laboratório com o Danilo, que esses reguladores de tensão, eles esquentam muito, entendeu? Então aquilo é justamente porque eles estão fazendo essa transformação. Então neles é dissipado
uma grande quantidade de potência, né? Porque parte da minha tensão vai ficar neles. Isso daí gera muito calor, um desperdício enorme de potência. E isso afeta também, no caso, a eficiência do meu circuito. Por quê? De 18 volts, observem que 9 volts vai ficar aqui no meu regulador de tensão. Então, isso também vai diminuir a eficiência do meu sistema e, consequentemente, eu vou ter aqui perda de energia, né, e, consequentemente, perda financeira também. Então, o regulador de tensão, quando a gente está falando de eletrônica de potência mesmo, que a gente trabalha geralmente com tensões um pouco mais altas, também não é uma boa alternativa, entendeu? Porque isso daí afeta diretamente a eficiência do meu circuito. Então, também não é uma das alternativas para esse caso. Então, uma alternativa para reduzir, né, essa tensão de saída com uma elevada eficiência é a utilização de um conversor CC de alta eficiência. Então, a gente vai ter na entrada uma tensão mais alta, né? E na saída a gente vai ter uma tensão mais baixa. Ó. Então, eu agora vou representar para vocês de forma hipotética esse circuito. Esse circuito aqui, por enquanto, a gente vai ver ele como se fosse uma chave mesmo, abre e fecha. Mas só que, na prática, ele não é essa chavezinha abre e fecha bem aqui. Ó. Então, uma forma da gente fazer isso, né, é a partir do conversor CC, que eu chamo de conversor Buck. O que esse conversor Buck faz? Ele faz a mesma coisa que um regulador de tensão, basicamente, né? Ele vai pegar uma tensão na entrada e vai basicamente regular essa tensão na saída da minha carga para o nível desejado de tensão que eu quero. Só que nele a gente não vai ter aquele desperdício todo de potência que a gente tem lá no regulador de tensão ou por aquele outro método do divisor de tensão que eu falei para vocês. Ó. Então, de forma simples, um conversor do tipo Buck, ele pode ser representado da seguinte forma. Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão contínua, aqui eu tenho uma chave e aqui eu tenho uma carga resistiva. Então, no abrir e fechar dessa chave bem aqui, ó, ora a minha carga iria estar recebendo uma tensão, que seria a mesma tensão da fonte, e ora a minha carga estaria recebendo uma tensão nula. Então, dependendo da frequência que vai abrir e fechar essa minha chavezinha bem aí, que é uma chave de alta eficiência, o que vai acontecer? Eu posso ter uma tensão média, eu vou ter uma tensão média aqui na minha carga, que é menor do que a minha tensão de entrada. Então, o conversor tipo Buck, ele faz isso. Tem uma tensão na entrada e ele vai reduzir essa tensão. É só imaginar que ele vai fazer basicamente a mesma coisa que um regulador de tensão, só que de forma bem mais eficiente, porque eu não vou ter uma alta perda de potência nesse conversor CC do tipo Buck. Então, nós temos que esse Vin bem aqui ó, é a tensão de entrada, esse V0 bem aí é a tensão de saída. Só que, como é que vai funcionar essa abertura e fechamento dessa chavezinha bem aí? Ó. Nessa abertura e fechamento dessa chave aí, abertura e fechamento, ele funciona a partir de pulsos. Então, eu mando pulsos, eu controlo essa chavezinha por pulsos, e esses pulsos aqui, ó, que eu chamo de T1, que é quando a chave vai estar ligada, e T-off, quando a chave vai estar desligada. Através desses pulsos aí, alterando a largura desses pulsos, eu posso fazer o controle bem aqui da tensão que vai chegar na minha carga. Tranquilo aí? Podem falar, pessoal, interromper se tiver alguma dúvida. Segue em frente. Esse T-on e esse T-off é o que, professor? Eu vou já explicar para vocês. Esse T-on, ele nada mais é do que o tempo que minha chave vai ficar fechada. Então, esse T-on é o tempo que minha chave vai ficar fechada e esse T-off é o tempo que minha chave vai ficar aberta. Imaginem um assim, o on, a chave está ligada, ou seja, fechada, e o off, a chave está aberta. Então, o objetivo, né, é fazer com que essa tensão aqui da entrada seja reduzida e chegue uma tensão menor aqui na minha carga. Então, alterando o tempo de abertura e o tempo de fechamento,
o que vai acontecer? Eu vou alterar aí o nível de tensão que vai chegar aqui na minha carga. Então, eu tenho aqui o T1, que é o tempo que a minha chave vai ficar fechada, e o T-off, o tempo que minha chave vai ficar aberta. Tá vendo esse T enorme bem aqui, ó, que tá aqui maior aqui em negrito? Esse T é o período, ó. Então, esse T é o período que eu tenho, ou seja, o T1 mais o T-off, ou seja, o tempo que minha chave vai estar fechada, mais o tempo que minha chave vai ficar aberta, então vai formar o período. Então, ó, o interruptor ele vai operar em um período de comutação T, ó, que é esse período aqui, sendo que permanece fechada durante T1 e permanece aberto durante o T-off. Então, é essa aqui, ó, o comprimento desse pulso aí, ora, o comprimento do tempo que ele vai ficar ligado e o comprimento do pulso que ele vai ficar desligado, isso daí vai fazer com que altere o nível da minha tensão bem aqui na carga. Só que vocês devem estar imaginando o seguinte, o que seria essa chave bem aí? Essa chave não é uma chave comum, pessoal. Isso daí não tem lógica ser uma chavezinha dessa comum, né? Então, essa chave, pessoal, nada mais é do que um transistor TBJ. Pode ser um transistor TBJ, aqueles que vocês usaram na eletrônica analógica. Pode ser um MOSFET também. Então, essa chave nada mais é do que um transistor. Não sei se vocês se lembram, mas o TBJ ele pode funcionar como amplificador e como chave, né? Então, como amplificador, ele está na região que a gente chama de ativa, como chave, ele está na região que a gente chama de saturação e corte, né? Na região de corte, ele funciona como uma chavezinha aberta e na região de saturação, como uma chavezinha fechada. Se recordam disso lá de eletrônica analógica? Como é que funciona lá um TBJ? Ele tem essas regiões, né? A gente tem as 3 regiões dele. Região ativa, ele é amplificador. Região de saturação, ele é uma chave fechada. Região de corte, ele é uma chave aberta. Então, essa chavezinha aqui, ó, nada mais é do que, por exemplo, um TBJ. Então, a gente tem um TBJ bem aqui, ó, que pode ser controlado por um CI. E esse CI pode ser o 555, que vocês estão habituados aí em eletrônica digital. Não sei se Danilo já falou para vocês, mas esse CI, ele manda um trem de pulsos ali de onda quadrada, ó. Observem que aqui, o que a gente tem, desculpa aí, deixa eu voltar. Observem que aqui a gente não tem uma onda quadrada aqui, ó. Essa onda quadrada, ora aqui, ó, ela tá em cima, né, representando o T1, ora ela tá no valor máximo e ora ela tá no valor mínimo. Então, esse valor máximo aqui representa o T1 e o valor mínimo representa o T-off. Então, o 555, ele é capaz de mandar esse trem de pulsos ali de onda quadrada para fazer o controle aí do T1 e do T-off. Então, nada mais eu tenho do que um controle aqui, ó. Quem representa o controle? Pode ser esse CI, ó, o 555, ligado que a um transistor TBJ, ó. Então, esse transistor TBJ aqui, ó, se eu ligar um CI a esse transistor, ele vai funcionar o quê? Como uma chavezinha, abre e fecha. Quando eu tiver com valor máximo de tensão, ele vai funcionar como uma chave fechada. Quando eu tiver em 0, ele vai funcionar como uma chave aberta, porque vai estar sendo mandado aí um trem de pulsos aí de onda quadrada. Tranquilo? Então, essa chavezinha eu só quero que vocês tenham em mente. Não é uma chave comum, mas é sim um transistor, porque aí agora a gente vai funcionar com uma frequência elevada. Então, a gente precisa de um dispositivo que abre e fecha inúmeras vezes em tempo recorde, entendeu? Então, esse trem de pulso ele tem uma alta frequência. Então, vamos supor uma frequência de 1 kHz. O que vai fazer? A gente vai ter esse abre e fecha aí 1000 vezes em 1 segundo, mais ou menos. Então, a gente precisa de chaves de alta eficiência. E quem pode fazer isso com bastante eficiência e com perda mínima é quem é um transistor, por exemplo. Pode ser o TBJ, pode ser o MOSFET também. Então, o meu controle, quem vai fazer o controle desse abrir e fechar é o CI, que vai mandar o quê? Um trem de pulsos lá de onda quadrada. E quem vai funcionar como uma chavezinha é o meu transistor, que, por exemplo, aqui o TBJ. Tranquilo até aí, pessoal? Mais ou menos. Qual foi a parte aí que não entendeu?
É muita informação. Só para ver se eu entendi. Eu preciso reduzir a tensão, para isso eu vou usar algo similar a uma chave. Isso. Mas essa chave ela é composta por um CI 555 e um transistor. Justamente. Então, CI que é para dizer quando a chave vai estar fechada ou aberta, e o transistor é para eu diminuir as minhas perdas, é isso? Justamente. Na verdade, esse CI é que vai dizer realmente, que nem tu falou, quando a chave vai estar fechada e aberta, e o meu transistor vai ser a chave, entendeu? A chave vai ser o transistor, ele vai estar aqui, ó, funcionando como se fosse uma chave. Então, essa chave aqui, ó, nada mais é do que a substituição de um CI mais esse transistor, porque quem vai funcionar como chave nesse caso é o transistor, porque o transistor ele tem a capacidade de abrir e fechar inúmeras vezes aí com uma frequência alta, entendeu? Sem ter grandes perdas que eu teria, por exemplo, com uma chave comum, além de gerar um faiscamento, né? Então eu não tenho esse problema aí também com o transistor. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: o objetivo é o quê? É fazer com que haja redução da minha tensão aqui, ó, que a minha tensão chegue de forma reduzida aqui na minha carga, só que com a menor perda possível, porque eu mostrei aí duas soluções para vocês. A partir do divisor de tensão, e mostrei também uma solução a partir do regulador de tensão. Só que essas duas soluções têm o quê? Perdas de potência, né? Então, hoje em dia é inadmissível ter uma grande perda de potência, porque perda de potência é perda de energia, e perda de energia gera custos, entendeu? Para a indústria. Então, isso é inadmissível. Então, a solução para se fazer isso de forma mais eficiente é usando uma chave eletrônica. Essa chave eletrônica aqui, nesse caso, está sendo substituída aqui por um transistor. Só que esse transistor é controlado por um CI 555, nesse caso, que esse CI vai determinar quando essa chave vai estar fechada e quando essa chave vai estar aberta. Deu para esclarecer aí melhor para vocês? Sim. Professor, mas esse CI aí vai estar feito a ligação do bloco, né? Foi porque falhou aí teu microfone. Esse CI, a ligação dele vai estar em clock, é? Isso. Porque justamente aquele coisa ali que é um pulso ali, são os clocks ali, porque eu vou ter hora o T-on, né, e hora o T-off. Aí se eu quiser aumentar ou diminuir a frequência dele, é só mexer no capacitor, né? Isso, tu pode alterar o capacitor ou o resistor. Tu pode alterar, fazer essa alteração. Entendi. Pois é. Então, se tu quiser alterar a frequência, porque assim, dependendo do projeto que tu vai fazer, se tu quiser, por exemplo, que nem o exemplo que eu dei para vocês, eu tinha 18 volts e chega em 9 volts, entendeu? Então, o que vai ter que acontecer com aquele trem de pulsos ali? Para chegar a 9 volts bem aqui. Bom, metade do tempo ela vai ter que estar em T-on e metade do tempo ela vai ter que estar em T-off. Então, vai ter que ser metade para chegar o quê? Metade da minha tensão bem aqui, ó. Então, como vai estar metade, como assim? Como ela vai ficar metade do tempo fechado e metade do tempo aberta, a tensão que vai chegar aqui vai se reduzir o quê? Pela metade também. Então, vocês podem fazer esse controle aí, alterando o capacitor, alterando o resistor, para fazer esse controle aí do clock. Tranquilo. Mas o que eu quero basicamente que vocês entendam é isso. O objetivo é utilizar esse circuito aqui, ó, eletrônico, né, que é um transistor com CI, para reduzir as minhas perdas e, ao mesmo tempo, reduzir aqui, ó, a tensão que vai chegar na minha carga. Só que isso eu só posso fazer de forma mais eficiente usando dispositivos eletrônicos que podem atuar em alta frequência. Agora, deu para entender mais ou menos aí, pessoal? Então, Vai seguindo. Vou passar para a próxima parte aqui. Então, bem aqui eu tenho o seguinte, né? Então, eu tenho aqui o meu buck. Então, essa chavezinha aqui você já sabe que não é simplesmente uma chave normal, é o que? Um CI ligado a um transistor bem ali, que o transistor é que vai atuar como chave, e o CI que vai fazer o controle de abrir e fechar. Então, ó, eu vou ter um controle aqui feito pelo CI, ó. Ora, a minha chave vai estar fechada, que é esse T-on, e ora a minha chave vai estar aberta, que é esse T-off, ó. E o T1 mais o T-off, a soma deles dois vai representar um período.
Se vocês lembram lá de eletricidade básica, o que é o período? O período é o tempo que a onda volta a se repetir, ó. Então, bem aqui, ó, eu tenho um período porque a partir desse ponto bem aqui, a onda vai voltar a se repetir, ou seja, a onda vai voltar a ficar em T1. Então, do zero até essa parte bem aqui, onde está o final de T off, eu tenho um período total. Então, isso daí vai representar o período. Então, o intervalo de tempo T1, ó, a chave vai estar fechada. Ó. Então, só pensem o seguinte, o T1 é o quê? A minha chavezinha fechada. Ó. Então, se eu fechar essa chave, o que, que vai acontecer com a tensão? Ó? A tensão que vai chegar na minha carga é qual? Se eu fechar a chave. Tá dando para perceber? Ó? A tensão que vai chegar na minha carga, ou seja, V0 vai ser igual a quem? A tensão de entrada, ó, porque observem que não tem nenhum outro resistor bem aqui, só tem a minha carga. Então, se eu fechar essa chave, vai acontecer o quê? A tensão que vai chegar aqui na minha carga é a mesma tensão de entrada. Já no intervalo de tempo T-off, o que, que vai acontecer? A chave ela vai estar aberta. Ó. Então, se a chave está aberta, vai ter alguma tensão aqui na minha carga? Não, porque se minha carga é um resistor, quem é a tensão no resistor? É resistência vezes corrente. Se a chavezinha está aberta, o que, que vai acontecer com a corrente? Vai zerar. Então, o meu V0 ó, vai ser zero. Então, imagine o seguinte. Chave fechada aqui ó, no T-on. A tensão V0 é igual à tensão de entrada. Chave aberta, T-off, a tensão V0 é igual a zero. Então, tem esses dois momentos aí. No momento que minha chave fecha, eu vou ter a tensão de entrada lá na minha carga, e no momento que a chave abre, o que, que vai ter com a minha tensão de saída ali? Ó, meu V0 vai ser igual a zero. Então, ó, o valor da tensão V0 é dado pelo valor médio do meu formato de onda. Então, quanto maior for T-on, maior será V0. E quanto maior for T-off, menor será V0. Como assim? Imaginem o seguinte. Se a minha chave ficar mais tempo fechada, o que vai acontecer? Quanto mais tempo ela ficar fechada, mais a minha tensão lá na minha carga ó, vai estar mais próxima da minha tensão aqui da fonte. Quanto mais tempo a minha chave ficar aberta, o que, que vai acontecer? Mais tempo aqui, ó, a minha carga vai ficar sem tensão. E quando eu for calcular o valor médio, se ela ficou mais tempo ali sem tensão, se eu for calcular o valor médio do meu formato de onda, o que, que vai acontecer com a tensão na minha carga? Ela vai dar próxima de zero. Então, quanto mais tempo a minha chave fechada, maior vai ser V0, e quanto mais tempo a chave aberta, menor vai ser V0, porque não vai estar chegando tensão nenhuma lá na minha carga. Então, fiquem com isso também. Ó. Quanto maior o tempo que minha chave ficar fechada, maior a tensão V0. Quanto menor o tempo que a minha... quanto maior, melhor dizendo, o tempo que minha chave está aberta, menor vai ser V0, porque mais tempo a minha carga vai ficar sem tensão. Então, ó, do formato abaixo aqui, ó, desse formato de onda, nós temos o seguinte, ó. Quem é o período que eu já mencionei para vocês? Quem é esse período T? O período T nada mais é do que T1 mais T-off, ou seja, esse período total aqui, ó, o T, nada mais é do que o período que a chave permanece fechada mais o período que a chave permanece aberta. Então, o tempo que a chave permaneceu fechada mais o tempo que a chave permaneceu aberta é o que eu chamo do meu período total. E a gente tem o seguinte também, ó, que a frequência, por exemplo, se eu tiver o período total, observem que é o período total, ó, é a soma de T1 mais T-off. Então, imagine, se eu tiver um período total e quiser saber a frequência dessa onda, como é que eu faço? Eu pego 1 e divido pelo período total, que é esse T maiúsculo. A mesma coisa, ó, se eu, por exemplo, se numa questão eu der a frequência e vocês quiserem saber o período total da onda, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o 1 e dividir pela frequência. Lembrando que se a frequência estiver em kHz, o meu tempo, o meu período é dado em milissegundos. Não esqueçam que a unidade do período é os segundos, mas se a frequência estiver em K, o meu período é dado em milissegundos. Então, F é a frequência, bem aí. Então, agora a gente vai ver o que é razão cíclica ou razão de trabalho.
Essa razão cíclica, pessoal, ela é como se representasse uma porcentagem. Ela vai definir mais ou menos a porcentagem do tempo que a minha chave ficou fechada. Isso porque essa minha razão cíclica ou razão de trabalho nada mais é do que T1 dividido pelo período. Ó. Então, esse T1, não esqueçam, é o tempo que minha chave ficou fechada. E esse T maiúsculo aqui ó, é o período. Então, essa razão cíclica ou razão de trabalho, ela vai indicar mais ou menos como se fosse uma porcentagem do tempo que a minha chave ficou fechada. Por exemplo, se eu tiver um T1 de 0, se eu tiver uma razão cíclica, melhor dizendo, de 0,4, o que significa isso? Significa que em 40% de todo o tempo a minha chave ficou fechada. O que indica isso? Que minha chave em 60% do tempo ela ficou aberta. Então, se o meu D aí, ó, que é essa razão cíclica, for, por exemplo, 0,4, significa que em 40% do tempo a minha chave ficou fechada. Se ela ficou fechada em 40% do tempo, significa que ela ficou o quê? 60% do tempo o quê? Aberta. Então, se ela está mais tempo aberta do que fechada, significa que o meu V0 tende a diminuir. Tranquilo aí, pessoal, para essa definição aí de razão cíclica? É só vocês imaginarem, a razão cíclica nada mais é do que o tempo que a chave ficou fechada dividido pelo período total. Então, ele é uma razão mesmo, ele vai definir como se fosse uma porcentagem, ou seja, a porcentagem de tempo que minha chave ficou fechada, que nem eu falei para vocês. Se eu tiver, por exemplo, uma razão de trabalho ou razão cíclica de 0,4, indica que em 40% do tempo a minha chave ficou fechada. Tranquilo aí para essa definição de razão cíclica? Então, ó, a razão cíclica é dada por esse D bem aqui, que é igual a T1 dividido pelo período total. Tranquilo aí? Ok. Então, D é a razão cíclica. Só não esqueçam o seguinte, essa razão cíclica representa o quê? Representa a relação entre o tempo de condução e o período total. E ela vai representar como se fosse uma porcentagem de tempo que minha chave ficou fechada. É isso que é a razão cíclica. Então, esse D aí, ó, ele pode assumir valores entre 0 e 1. Imagine, ó, se durante todo o meu período a chave ficou fechada, então a chave ficou aberta, melhor dizendo, então o meu T1 é igual a 0, porque T1 representa o tempo que a chave ficou fechada. Então, imagine, se durante todo o período a chave ficou aberta, o meu T1 é 0. Então, se o T1 for 0, quanto é que vai ser D? D vai ser 0. Agora, se durante todo o período a minha chave ficou fechada, o que vai acontecer? O meu T1 vai ser igual a quanto? Igual ao período. Esse T1 também é período, é o tempo. Então, se o meu T1, se durante todo o período a minha chave ficou fechada, o T1 vai ser igual ao período bem aqui e o meu D vai ser igual a 1. Então, que fique bem claro o seguinte, essa razão cíclica, ou razão de trabalho, ela vai variar entre 0 e entre 1. Então, como resultado da operação desse interruptor S, a tensão V0, o que vai acontecer? Ora, ela vai ser igual à tensão da fonte, né, quando tiver em T1, e ora, ela vai ser igual a 0, quando tiver em T-off, né? Então, qual vai ser o valor de V0? Para eu saber quem é V0, é bem simples. Basta eu pegar a razão cíclica e multiplicar pela tensão de entrada. Então, se eu quiser saber quem é minha tensão de saída, eu tenho que pegar essa razão cíclica e multiplicar pela tensão de entrada. Lembrando que a razão cíclica é T1, que é o tempo que a chave permaneceu fechada, dividido pelo período total. Imagine que eu tenho uma razão cíclica de 0,3 e minha tensão de entrada seja 10 volts. Então, multiplicando 0,3 vezes 10, eu vou ter uma tensão de saída igual a 3 volts. Então, se eu quero saber a tensão de saída, basta eu multiplicar a razão cíclica pela tensão de entrada. Então, V0 é a tensão de saída, D é a razão cíclica e Vin é a tensão de entrada. Outra coisa que a gente tem que ter a noção é do ganho estático.
o que é o ganho estático? O ganho estático nada mais é que a relação entre a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Por que é bom eu saber a questão desse ganho estático? Porque a partir disso, eu vou saber se o meu conversor é um conversor elevador, que é o tipo burst, que a gente ainda vai olhar, ou se é um conversor abaixador, que é o tipo buck. É mais ou menos aquela relação lá que a gente tem de transformador. Se na entrada eu tiver uma tensão maior do que na saída, o meu transformador é do tipo abaixador, né? Porque a tensão de entrada é maior do que a tensão de saída. Se na minha saída eu tiver uma tensão maior do que a tensão de entrada, então o meu transformador é do tipo que é elevador, porque na saída eu tenho uma tensão maior que a entrada. A mesma coisa é aqui, ó. Se eu tiver uma tensão de entrada menor do que a minha tensão de saída, eu tenho o quê? Eu tenho aqui um conversor elevador, né? Porque a tensão de saída é maior. E se eu tiver a tensão de entrada maior do que a minha tensão de saída, ele é o quê? Um conversor do tipo abaixador. Então é só vocês imaginarem aquela mesma relação do transformador para saber se eu tenho um conversor elevador ou abaixador. Então, por exemplo, se o M for menor do que 1, eu digo que é um conversor do tipo abaixador. E se M for maior do que 1, o conversor é do tipo elevador. Só que no caso aqui, ó, do conversor buck, ele vai ser sempre abaixador. Então, sempre a gente vai ter uma tensão de saída menor do que a tensão de entrada. Então, a gente viu ali, ó, 3 formas. A gente viu a razão cíclica ou razão de trabalho, que essa razão cíclica é determinada pela letra D. É o T1, que é o tempo que a chave permanece fechada, dividida pelo período. A gente viu o seguinte, se eu quiser calcular o valor da minha tensão de saída, basta eu pegar quem? Basta eu pegar o meu D, que é a razão cíclica, e multiplicar pela tensão de entrada. E vimos também esse ganho estático, que é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Tranquilo até aí, pessoal? Tá embaralhando um pouco mais. Vamos lá, Efraim. Vamos lá, a gente vai responder já umas questões aqui. Então, vou responder uma questão aqui com vocês vão responder outras, para ficar melhor. Então, ó, determine o valor da razão cíclica, sabendo-se que a frequência do sinal de controle é 1 kHz e o tempo em que a chave permanece fechada é 0,4 milissegundos. Então, o que seria essa razão cíclica, pessoal? É a mesma coisa que razão de trabalho, é aquele D que a gente viu. Ó. Então, a razão cíclica nada mais é do que aquele D que a gente viu. Então, quem é a razão cíclica que a gente viu? Ó? A razão cíclica é dada por quem? Pelo T1 dividido pelo período. Observe o seguinte, esse T1 bem aqui, ó, esse T1, ele representa o quê? O tempo que a chave permanece fechada. E esse T aí, ó, representa o período total, que é o período de comutação, entre a chave ficar aberta e fechada. Então, observe o seguinte, ó, que ele diz o seguinte, que a frequência do sinal de controle é 1 kHz. Esse kHz representa o quê, pessoal? Período ou frequência? Frequência. Representa a frequência, né? Então, eu tenho o seguinte aqui, ó, pelos dados da questão. Ó. Ele diz que o tempo que a chave permanece fechada é 0,4 milissegundos. Então, esse tempo que a chave permanece fechada é quem? É o meu T1. Ó. Então, sempre que disser o tempo que a chave permanece fechada é o T1, o tempo que a chave permanece aberta é o T-off. Então, eu tenho que o tempo que a chave permanece fechada é 0,4. Então, eu sei quem é T1 bem aqui, ó. Mas eu sei quem é o período de comutação, eu já tenho aqui me dizendo quem é esse período de comutação. Se vocês analisarem bastante a questão, vocês sabem aí quem é o período de comutação pela questão? É o 0,4? Não, o período, ó, o período é esse T maior aqui, ó. Então, esse T, toda vez que eu falar de período, eu estou falando desse T maior. Quando eu falar aqui, ó, o tempo que a chave permanece aberta ou o tempo que a chave permanece fechada, eu estou falando do T1 para a chave fechada e T-off para a chave aberta. Mas quando eu falar período, eu estou falando desse T maior bem aqui, ó. Então, se vocês perceberem, eu só tenho aqui na questão quem é T1, ó. Porque T1 na questão, ele me diz que é quanto? 0,4.
4 milissegundos, porque é o tempo em que a chave permanece o quê? Fechada. Ó. Então, esse tempo que a chave permanece fechada é o meu T1. Só que eu preciso saber do período bem aqui, ó, que é esse T. Então, me dê uma dica aí de como é que eu vou achar esse período. Não é o inverso da frequência? Justamente, né? Então, aqui eu sei quem é a frequência. Ó. Então, a partir dessa frequência, eu vou achar quem o meu período, porque na questão só é me dada quem o tempo que a chave permanece fechada. Então, geralmente, na questão, eles vão dizer para vocês quem é o período, quem é a frequência, desculpa, e não o período. Então, vocês precisam achar esse período para depois substituir na fórmula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é encontrar o meu período, porque aqui eu não tenho período, eu só tenho o meu 0,4 milissegundos. Então, quem vai ser o meu período? O período é o inverso da frequência. Então, se eu quero achar a frequência é o inverso do período. Então, se eu tenho a frequência e quero achar o período é o inverso da frequência. Então, o que eu vou fazer aqui? Pegar aqui 1 dividido por 1 kHz. Observem o seguinte, ó, não está em K bem aqui. Toda vez que a frequência estiver em K, o meu período vai ser o quê? Em milissegundos. Então, basta fazer o quê? Pegar o 1 e dividir por 1, né? Que eu vou ter o quê? 1 milissegundos. Então, observem que agora eu já tenho os dois dados que eu necessito para resolver a questão. Eu sei quem é o meu T1 e sei quem é o meu período de comutação bem aqui, ó, que foi 1 milissegundos. Agora, basta encontrar a minha razão de trabalho ou razão cíclica. Então, não esqueçam, quando eu falar razão de trabalho e falar razão cíclica, eu estou me referindo à mesma coisa, que é esse D maiúsculo bem aí. Então, quem é ele? Ó? É o T1 dividido pelo período. Ó. O T1 eu já sei que é 0,4. Então, eu já sei que é 0,4. E o período é 1 milissegundos. Observem que tanto o T1 quanto o meu período estão em milissegundos. Só lembrando uma coisa, essa razão cíclica ela é admissional, ou seja, ela não tem unidade nenhuma, entendeu? Ela só vai representar mais ou menos como se fosse uma porcentagem mesmo. Então, ó, esse meu D vai representar o quê? 0,4. O que significa esse 0,4 bem aqui, pessoal? Só para vocês terem um entendimento. Então, eu vou ter aquele formato em onda quadrada, né? A onda quadrada, a hora ela está lá em cima, né, no valor máximo, a hora ela está embaixo no valor mínimo, ou zerando, vamos dizer assim. O que significa aquilo ali? Significa o seguinte, que do meu período total, e vamos supor eu tenho 1 milissegundos, né? Então, do meu período total, só em 40% desse período é que minha chave permaneceu o quê? Fechada. O que significa isso? Que durante 60% desse meu tempo total aqui, que é 1 milissegundos, a chave permaneceu o quê? Aberta. Então, se, por exemplo, eu tenho um tempo de fechamento aqui da chave de 0,4 milissegundos, e o meu tempo total é 1 milissegundos, quanto é o tempo que a chave permaneceu aberta bem aqui? 0,6 milissegundos. Isso, 0,6 milissegundos. É só imaginar que esse T maiúsculo aqui é o tempo total. O tempo total que eu tive lá, ó, daquele formato de onda quadrada, claro que ele vai se repetir, né? Mas o período completo daquele meu formato de onda quadrada, o que seria esse período completo? O tempo que permaneceu aberto mais o tempo que permaneceu fechado. Então, esse tempo aí, esse tempo total, ele é dado por 1 milissegundos, ó. Se o tempo que permaneceu fechado é 0,4, ou seja, em 40% desse tempo aí ficou fechado, ó, então significa que o meu tempo que a chave permaneceu aberta é 0,6. Por quê? Porque 0,4 mais 0,6 dá o quê? 1 milissegundos. Então, esse D igual a 0,4 vai representar isso. Que desse 1 milissegundos, em 40% desse tempo, a minha chave permaneceu o quê? Fechada. Deu para compreender melhor aí o que? Vou voltar aqui. Então, a questão diz o seguinte. Determine o valor da razão cíclica, sabendo-se que a frequência do sinal de controle é 0,5 kHz e o tempo em que a chave permanece fechada é 1,2 milissegundos. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó.
Esse 1,2 milissegundos, que diz que a chave permanece fechada, é aquele T1. O T1 representa o tempo que a chave vai permanecer fechada, o T-off, o tempo que a chave vai permanecer aberta. Esse 0,5 kHz está dizendo que é a frequência total do sinal. Como assim a frequência total do sinal? O sinal total ele é representado pelo tempo que a chave permanece fechada mais o tempo que a chave permanece aberta, ou seja, T-on mais T-off. Só que nesse caso bem aqui ele não está me dizendo o tempo total, ele só está dizendo a frequência do sinal. Então, como é que a gente faz aqui para solucionar essa questão? É simplesmente o seguinte, ó. A razão cíclica é dada pelo seguinte, ó, D igual a T1 sobre T. Lembrando que essa razão cíclica bem aqui, ó, a razão cíclica, ela não tem unidade. Porque T1 é o quê? É tempo. Esse período é o quê? Tempo. Então, tu vai estar dividindo tempo por tempo, então não vai dar algo admissional, ou seja, sem unidade. Então, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho T1. Toda vez que vocês ouvirem a palavra permanece fechada, é T1. Permanece aberta é o T-off. Então, eu tenho o seguinte, ó, que o T1 é 1,2 milissegundos. Eu tenho que encontrar agora aqui o T maiúsculo aqui, que é o período. E como é que eu faço isso? Então, ó, só novamente aqui, ó, T1 é o tempo que a chave permanece fechada e o T é o período de comutação, ou seja, o tempo total T1 mais T-off. Então, o que nós temos ali é a frequência e nós precisamos obter o período. Então, o período vai ser o quê? O inverso da frequência. A minha frequência é 0,5. Então, fica o quê? 1 dividido por 0,5, que indica um período de 2 milissegundos. Ó. Como a frequência está em kHz, o período é dado em 2 milissegundos. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, como agora eu tenho o T1 e tenho o período, eu posso obter quem? Posso obter a minha razão cíclica ou razão de trabalho. Então, quem é o D? D é T1 dividido pelo período. Ó. Então, T1 é 1,2 e o período é 2 milissegundos. Então, temos um D aí de 0,6. O que significa esse 0,6? Bem, eu quero que vocês entendam isso. O que significa essa razão cíclica aí? D igual a 0,6. Significa que em 60% do tempo, a minha chave vai ficar o quê? Fechada. Então, é isso que significa a razão cíclica. Significa esse 0,6 aí, ó, significa que em 60% do meu tempo, a chave vai permanecer fechada. Então, se em 60% do tempo a chave está fechada, significa que em 40% do tempo ela vai estar o quê? Aberta. Se eu pedisse para vocês me indicarem aí quem é o T-off, qual seria o valor de T-off bem aí? 0,4 milissegundos. Quanto? 0,4. Não. Quanto é que seria o T-off aí? O T-off, o tempo 0,8. total... Isso, 0,8, ó, porque quem é o T-off? Isso daqui, ó, esse 0,6, ele não está relacionado ao tempo T1 e T-off, ele está relacionado ao seguinte, a porcentagem de tempo que a chave vai ficar aberta ou fechada. Então, esse D aí, ele me indica que em 60% do tempo, a minha chave vai estar fechada, mas ele não está indicando o valor de T1, ó. O valor de T1 é esse, ó, 1,2 milissegundos. Então, se eu tenho aqui, ó, 1,2 milissegundos para T1 e eu sei que T1 mais T-off vai me dar o período total, que é 2 milissegundos, então se eu tenho 1,2 para T1, significa que o meu T-off é quanto? 0,8 milissegundos. Então, se eu fosse calcular aqui o T-off dividido pelo meu período, eu ia achar aqui 0,4. Mas aqui, ó, toda vez que eu estou achando esse D aqui, ó, que é o T1 dividido pelo meu período, que dá 0,6, esse 0,6 não está indicando o valor do meu T1. Esse 0,6 está indicando o seguinte, que de todo o tempo, ou seja, 2 milissegundos, 60% desse tempo, a minha chave permaneceu o quê? Fechada. E o que indica 60% desse tempo? 1,2 milissegundos. Se eu pegasse, por exemplo, 60% de 2 aí, eu ia achar o quê? 1,2 milissegundos, que no caso seria o meu T1. Tranquilo aí, pessoal? Professor, não entendi essa parte, minha internet caiu bem na hora. Não, eu tô dizendo o seguinte... Oi? É 0,8? Isso, o T-off é 0,8. Por quê?
Porque o T-off, o T1, esse T aqui, ó, que é 2 milissegundos, é quem? Que é o período. Esse período é quem? T1 mais T-off. Quem é T1? 1,2, né? Não é o tempo que ele permanece fechado, não é 1,2? Então, para completar o tempo total, que é 2 milissegundos, quanto é que tem que ser T-off? 0,8. Porque esse 2 milissegundos aqui, ó, esse tempo, esse T maior aqui, ele é a soma do tempo que a chave permaneceu fechada, que é o T1, mais o tempo que ela permaneceu aberta, que é o T-off. Então, a soma desses dois tempos bem aí é que vai me dar esse tempo total. Então, se o T1 eu já sei que é 1,2, para completar o 2 milissegundos, falta quanto? 0,8, que é o T-off. Tranquilo? Para essa outra aqui, ó. Determine o tempo que a chave permanece desligada, sabendo que a razão cíclica é 0,8 e a frequência é de 0,2 kHz. Então, essa daqui já é um pouquinho mais complicada, porque vocês vão determinar o tempo que a chave permanece desligada. O que a gente tem aí? A gente sabe que a razão cíclica é quanto? 0,8 e a frequência é o quê? 0,2 kHz. Vocês têm mais ou menos uma ideia de como vocês vão responder essa questão? Sim, sim. Aí a gente localizando, dá para localizar o tempo total pela frequência. E aí, usando a mesma fórmula da razão cíclica, só colocar o valor dela lá. E aí a gente consegue localizar o método. Beleza. Então, deixa eu vir aqui, ó, responder com você. Então, para esse exemplo, nós precisamos o quê, ó? Nós precisamos encontrar T, né? E logo após nós vamos encontrar quem? T1, né? Porque ele diz o seguinte, ó. Determine o tempo que a chave permanece desligada, ele quer encontrar quem? T-off, né? Sabendo que a razão cíclica é 0,8 e a frequência é 0,2 kHz. Então, para esse exemplo, nós precisamos encontrar o período. Logo após, nós precisamos encontrar T1 e, por último, quem? T-off, bem aqui, ó. Então, por esse exemplo, nós vamos fazer isso, ó. Porque observe que ele pede no exemplo, é o tempo que a chave permanece o quê? Desligada. E quem é o tempo que a chave permanece desligada? É o meu T-off, ó. Então, como quer encontrar T-off bem aqui, eu preciso encontrar quem? O período total e o meu T1. Só que o período total eu posso encontrar por quem? Pela frequência, ó. Então, a minha razão cíclica eu sei que é dada por quem? Ó? É T1 dividido por T. Mas se dessa fórmula eu quiser encontrar T1, como é que eu faço? É bem simples. Para eu encontrar o T1, ó, basta fazer o quê? Ó? Multiplicar. Ó. Basta eu multiplicar a minha razão cíclica por quem? Pelo período. Ó. Então, se vocês quiserem encontrar quem é T1, o T1 nada mais é do que a minha razão cíclica multiplicado pelo período. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, é encontrar quem é o meu período. O meu período é quem? 1 dividido pela frequência, que é 0,2 kHz. Então, quem vai ser o meu período? 5 milissegundos. Quem é o T1? O meu T1 é dado por essa fórmula bem aqui, ó. D vezes o período. Como foi que eu achei isso? É uma simples proporção, ó, produto dos meios pelos extremos. Aqui embaixo do D é como se tivesse 1, ó. Então, o meu T1 é dado por D vezes T. Então, eu vou encontrar quem é o meu T1. Então, o meu T1 é D vezes T. Então, achei o T1, ó, que é D vezes T. E quem é D bem aqui, ó, é a razão cíclica, que é 0,8. Então, fica 0,8 vezes 5. Então, o meu T1 dá quanto? 4 milissegundos. Agora, por último, eu posso achar o T-off. E quem é T-off? É o período total menos o T1. Então, T-off vai ser quem? 5, que é o período total, menos T1, que é 4. Então, T-off dá 1 milissegundos. Deixa eu explicar melhor aqui para vocês. Então, só analisem a questão do seguinte. Ele pede, determine o tempo que a chave permanece desligada. Se ele quer o tempo que a chave permanece desligada, ele quer saber o T-off. Sabendo que a razão cíclica é 0,8 e a frequência é de 0,2 kHz. Então, como é que a gente vai solucionar esse problema? Para solucionar esse problema, nós vamos seguir três passos. Ó. Vamos encontrar o período, depois nós vamos encontrar o T1
e, por último, encontrar o T-off. Mas como é que eu vou encontrar o T1? Se eu só tenho dois dados aqui, ó, razão cíclica, essa razão cíclica nada mais é do que esse D, e tenho também a frequência, que é 0,2. Então, como é que eu vou encontrar o T, o T1 e o T-off? A razão cíclica é dada por isso, ó. A razão cíclica é T1 dividido por T. Se eu quero encontrar o T1, basta eu fazer o quê? Multiplicar a minha razão cíclica, que é o D, pelo período. Então, para eu encontrar o T1, eu preciso de quem? Do período, ó, porque eu tenho quem? Só a frequência. Então, o primeiro passo que a gente faz é obter o meu período, que é 1 dividido pela frequência. Então, quem vai ser o período? É 1 dividido por 0,2 kHz, que dá 5 milissegundos. Depois que eu obtive o período, eu posso achar o T1. O T1 é D vezes T. Quem é o D é 0,8, que é a razão cíclica. Quem é esse T maiúsculo aqui é os 5 milissegundos. Ó. Então, 0,8 vezes 5 dá 4 milissegundos. E por último, eu posso achar o T-off. Ó. Imaginem o seguinte, vocês nem precisam fazer esse cálculo aqui para achar o T-off. Só imaginem o seguinte. Se o meu período total é 5 milissegundos e o meu T1 é 4 milissegundos, para completar 5 milissegundos, falta quanto? 1 milissegundos. Então, esse valor aí vai ser o meu T-off. Ó. Então, nessa questão aqui, vocês teriam que saber o seguinte. Ó. Vocês teriam que achar quem é o período, primeiramente, depois achar o T1, que é dado por essa fórmula, e, por último, o T-off. Então, só tentem fazer bem aqui, ó. Tentem fazer essa bem aqui, ó, que já é outra questão. Vocês, do exemplo 5. Vocês só vão usar essa fórmula bem aí, ó. Só quero que vocês façam nessa questão, só observem quem é o ganho estático e quem é a tensão de entrada. Então, diz o seguinte, ó, que um conversor Buck possui uma tensão de entrada de 300 volts e é submetido a um sinal de controle cujo período é 10 milissegundos. Determine a tensão de saída e o ganho estático, sabendo que a razão cíclica é 0,3. A tensão de saída é quem? É V0 igual a D vezes a tensão de entrada, bem aqui, ó. Então, como é que vocês fariam para encontrar essa tensão de saída bem aqui? O que vocês deveriam fazer? Multiplicar 0,3 por 300? Justamente, ó. Então, a minha tensão de saída bem aqui, ó, ela é dada por quem, ó? Por V0 igual a D vezes a minha tensão de entrada. Ó. Então, nesse caso aqui, ó, quem é esse D? Esse D é o quê? A minha razão cíclica, que é o quê? 0,3. E quem é a tensão de entrada bem aqui é 300. Ó. Nessa questão, já está sendo dada quem é a tensão de entrada e quem é a razão cíclica bem aqui, ó, que é o meu D. Ó. Então, quem vai ser o V0 bem aqui? Ó? O V0 é o D, que é a minha razão cíclica de 0,3 vezes a tensão de entrada. Ó. Então, quem vai ser o V0 é 0,3 vezes 300, ó, que indica 90 volts. Ó. Então, para encontrar aqui a tensão de saída, é bem simples. Ó. Basta multiplicar a razão cíclica, que é 0,3, pela tensão de entrada. Nesse caso, eu tenho que a minha razão cíclica é 0,3 e a tensão de entrada é 300. Ó. Então, quem é V0? D vezes a tensão de entrada. E o meu D é 0,3 e a tensão de entrada é 300. Acho uma tensão V0 de 90. E depois pede a razão cíclica. Quem seria a razão cíclica? Não, o ganho estático. Quem seria o ganho estático bem aqui? Ó? O ganho estático é dado por V0 dividido por V, ó, que é aquela razão, ó, tensão de saída sobre tensão de entrada. Então, o ganho estático vai ser quem?
90 dividido por 300. Então, o meu ganho estático vai ser de 0,3. Esse ganho estático é só para saber se é um conversor elevador ou abaixador. Nesse caso, como eu tenho aí uma tensão de saída menor do que a tensão de entrada, já dá para saber que é um conversor de que tipo? Abaixador. Então, só faço essa última questão aí para a gente encerrar a aula de hoje. Aí, ó. Um conversor Buck possui uma tensão de entrada de 120 volts e é submetido a um sinal de controle cujo período é 2 milissegundos. Determine a tensão de saída, sabendo que o tempo que a chave permanece aberta é 0,2. Só uma dica para vocês. Ó. O V0 é dado por D vezes o VI. Mas vocês sabem aí quem é esse D? Nesse caso, bem aí? Sim, senhor. Quem é o D? Não. Quem é o D bem aí? Não dá pra saber de ainda não, professor. Então, o que vocês têm que fazer aí, ó? Achar o tempo, a frequência. Não, ó, o tempo já é dado, ó, o período, ó, toda vez que fala de período, já é dado aqui, ó, o período é 2 milissegundos bem aqui, ó, já tá dando quem é o período, ó. Esse período aqui, ó, já tá dizendo que é 2 milissegundos. Só que ele diz aqui, ó, que o tempo que a chave permanece aberta é 0,2, ó. Então, como é que a gente vai fazer para solucionar essa questão? Para solucionar essa questão, a gente tem que primeiramente encontrar quem é T1, porque o que eu sei bem aqui é o tempo que a chave permanece o quê? Aberta. Ó. Então, é dito aqui o tempo que a chave permanece aberta. E logo após disso é que nós vamos encontrar o D. Então, eu sei quem é o período, ó, o período aqui é 2 milissegundos, e eu sei qual o tempo que a chave permanece aberta. Então, se eu sei o período total e o tempo que a chave permanece aberta, quem vai ser o tempo que a chave permanece fechada? É o T1, que é T, o período total, menos o T-off, que é o tempo que a chave permanece aberta. Ó. Então, quem vai ser o T? Ó? O T1 vai ser 2 menos 0,2, né? Que vai dar o quê? 1,8 milissegundos. Por que eu encontrei o T1? Porque eu preciso encontrar o D, ó, que é a minha razão cíclica. Mas quem é a minha razão cíclica? A razão cíclica é T1 dividido por T, que é o período. Então, quem vai ser a minha razão cíclica? É 1,8, né? Dividido por quem? Por 2 milissegundos. Então, quem vai ser a minha razão cíclica? 0,9. Depois que eu tenho a razão cíclica, eu posso encontrar a minha tensão de saída V0, que é dada por D vezes a tensão de entrada. Então, quem vai ser a minha tensão de saída ó, é 0,9, que é esse D, vezes o 120, e eu vou ter um V0 de 108 volts. Aqui nessa questão ele estava me dizendo o tempo que a chave permanece aberta. Ó. Então, eu preciso encontrar quem é D, mas eu sei quem é só o período aqui, que é o T, e o tempo que a chave permanece aberta. Então, como eu só sei o período e a chave que é o tempo, e o tempo que a chave permanece aberta, eu preciso encontrar esse tempo que a chave permanece fechada, ó, que é o T1, que é dado por 2 menos 0,2, que é 1,8. Após encontrar o T1, eu posso encontrar a minha razão cíclica, ó, que é T1 dividido por T, que é 1,8 dividido por 2, que dá 0,9. Agora sim, posso encontrar a minha tensão de saída. Ó. A tensão de saída é esse D bem aqui, ó, que vale 0,9, vezes a tensão de entrada, que é 120, ó, que dá 108 volts. Então, esse é o V0. Então, tem essa questão 7 aqui que diz o seguinte, ó, um conversor Buck possui uma tensão de entrada de 150 volts e é submetido a um sinal de controle cujo período é 5 milissegundos. Determine a tensão de saída, sabendo-se que o tempo que a chave permanece fechada é 1 milissegundos. Ó. Então, a tensão de saída é dada por quem? V0, que é igual a D vezes VI. Tentem fazer só essa questão bem aí, ó. Mas se liguem no que está escrito bem aí. Ele dá o período, dá o tempo total e dá o tempo que a chave permanece fechada. Esse tempo que a chave permanece fechada é T1 ou T-off? T1. Então, vocês precisam calcular
esse T1 agora? Não. Vocês só precisam calcular quem? O D. Justamente, né? Então, vocês precisam calcular quem é D. Então, tentem só fazer isso daí, ó. Lembrando que o D é dado por essa fórmula. O professor ele sempre vai dar atenção de entrada? Sim, sempre vai ser dada atenção de entrada, porque é se baseando por ela que tu vai fazer esse controle. V. 30 volts. Então vamos lá. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, que diz o seguinte, um conversor Buck possui uma tensão de entrada de 150 volts e é submetido a um sinal de controle cujo período é 5 milissegundos. Determine a tensão de saída sabendo-se que o tempo que a chave permanece fechada é 1 milissegundos. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, esse período é o tempo total, que é aquele T maiúsculo. O tempo que a chave permanece fechada é o T1. Então, eu preciso, para calcular a minha tensão de saída, a tensão de saída é o D, que é a razão de trabalho ou razão cíclica, vezes a tensão de entrada. Então, eu só sei quem é o período e quem é o T1. Eu preciso saber quem é o D. E o D é dado por T1 dividido por T. Então, nós temos o seguinte, ó, que o D vai ser quem? 1 milissegundos dividido por 5 milissegundos ali. Ó. Então, o meu D ó, vai dar 1 dividido por 5, que dá 0,2. Agora, ó, eu sei quem é o meu D e sei quem é a tensão de entrada. Ó. Então, quem vai ser a minha tensão de saída? V0 é D vezes VI. Então, quem vai ser V0? Ó? V0 vai ser 0,2 vezes 150 e tem um V0 de 30 volts.